pastor João, que camisa bonita. Pronto, João. Quiser começar aí, fica à vontade, meu irmão. Graça e paz a todos. É uma honra poder estar aqui novamente, né, para poder participar de mais uma aula, né, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que nós estamos conhecendo e conhecemos, né, daquilo que nós estamos praticando, vivendo, né, que eu sempre digo que a gente tem que estudar a palavra de Deus não para pregar, mas para viver, depois pregar o que a gente vive. Então é um pouco esse nosso mundo, né, de batalha espiritual, porque nós chegamos nessa cidade, não tínhamos conhecimento algum, e para hoje ser um evangelista, a gente enfrenta muitas batalhas espirituais. Vamos a lugares, começamos a orar, e a manifestação, e aí a gente começa a se apropriar da palavra, a estudar, né, e viver, né, ter o teórico e a prática. Né? Estamos longe, né, do conhecimento, mas a cada dia a gente tem buscado entendimento, né? E um pouquinho que nós conhecemos, se nós conseguimos passar 10% daquilo que a gente conhece, a gente já vai estar muito satisfeito, né? Antes de mais nada, eu queria orar, né, para brindar nossa mente, o nosso coração, para que possamos participar dessa aula. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, engrandecemos o teu santo nome, ó Deus poderoso, Deus majestoso, Deus de guerra, o Deus que criasse céus e terra, o Deus vindouro, o Deus que está acima dos céus, ao terceiro céus, que comanda céus e terras há milhares e milhares de anos, e nada foge à sua vontade e o seu querer. Nós pedimos que nessa noite o Senhor envie uma comitiva de anjos, arcanjos, querubins e serafins sobre cada casa, sobre cada lar, Pai, tocando assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías. Toque nossos lábios nesta noite, toque nossos corações, Senhor Deus, que nós possamos diminuir, Senhor Deus amado, para que o Senhor venha falar sobre os nossos lábios, Senhor. Não temos intenção, Pai, não temos, Pai, conhecimento algum que não venha de Ti, Senhor. Não queremos falar aquilo que não é do Teu reino, porque poucos desvendamos o mundo espiritual, mas o Senhor, Pai amado, detém poder nos céus e na terra, conhecimento infinito para nos trazer. Somos totalmente dependentes de Ti, cobre cada casa, cada lar, que cada um seja coberto debaixo das Tuas asas, Senhor Deus amado, que se torne visível, Pai, diante de situações onde há um espírito ouvinte, Pai, um espírito que esteja rodeando, ele tem 5 segundos para ir embora agora, Senhor Deus, porque somente o Teu Espírito estará sobre cada casa e sobre cada lar, Senhor Deus amado. Nos guarda nesse tempo, Senhor Deus, abre o nosso coração para o entendimento daquilo que o Senhor quer falar nesta noite, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, à sua disposição, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Jesus, quer começar? Eu posso começar. Amém. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deixa eu abrir aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de raiz da iniquidade e um pouco sobre maldição hereditária ou maldição familiar, como muitos conhecem. Amém? Mas a gente vai começar aqui pela raiz da iniquidade. Como conhecida, a raiz da iniquidade é o corpo do pecado. Raiz e o tronco e seus galhos são os frutos do pecado. A gente vai tentar enfatizar, porque quando a gente fala de raiz da iniquidade, nós automaticamente lembramos do quê? Da raiz de uma árvore, né? Então, essa raiz da iniquidade, a iniquidade nada mais é do que um pecado consumado, enraizado, né? A iniquidade é tudo aquilo que desvia do caminho reto e perfeito de Deus. A origem da iniquidade pode ser encontrada através da queda de Lúcifer, que ocorreu no momento em que esse arcanjo, cheio de beleza e perfeição que era ele, deu lugar a um pensamento desalinhado com os de Deus e passou a acreditar em coisas alheias à justiça divina. Então, o que é a iniquidade? A iniquidade é tudo aquilo que se desvia do caminho reto, do caminho perfeito. E quando nós falamos da iniquidade,
Os estudos eles indicam que exatamente essa iniquidade nasceu sobre a terra através da origem da iniquidade de Lúcifer. Quando ele se rebelou ao Senhor, quando ele se desviou dos caminhos retos, quando ele já não quis mais viver a direção da perfeição de Deus. Assim, quando a gente fala assim, raiz de iniquidade, o pecado de raiz de iniquidade, as pessoas têm dúvida. Falam assim, mas tem um pecado, mas o pecado é diferente do raiz da iniquidade. Quem está em pecado, quem está em iniquidade, né? Então, assim, o pecado é o fruto da iniquidade. Há pecados que a pessoa comete esse pecado porque ela gerou um fruto de uma raiz que já vem dela. Então, a raiz ela é um tronco, é a raiz e o tronco da árvore. Algo que está dentro da pessoa que tem essa raiz da iniquidade, que traz no seu DNA, que traz de geração em geração e fica ali nela. E com o passar do tempo, ela vai dar esse fruto. E ele fala assim, mas por que essa pessoa pecou? Né? Não tinha motivo, não tinha nada. Então, porque existia uma raiz. Então, por isso, quando nós falamos raiz da iniquidade, sabe? É coisas que estão impregnadas no DNA espiritual de uma pessoa. Né? E com o tempo, ela vem trazer os frutos. Então, o pecado é a ação, é o término da raiz. Né? Então, é a ponta dessa raiz. Então, pode tirar o pecado, pode confessar. Só se não cortar a raiz, ele vai voltar novamente. Pessoas que vivem... Vai frutificar esse fruto pecaminoso novamente. Pessoas vivem ciclos, sabe? Ciclos e ciclos, tá bem, depois um ciclo de novo. Por quê? Porque as árvores, elas dão frutos em ciclos, né? Ela não dá todo ano. São poucas que dá, né? Então, aí parece que parou, que tá bem, mas de novo ele caiu naquele mesmo erro. Por quê? Porque a raiz, não existe uma raiz de iniquidade. E assim, explicando assim, eu queria que fique mais fácil para entender. A gente daqui a pouco vai chegar lá, mas eu queria enfatizar também. Os pecados são os acessos, são as portas de entrada que dá ao inimigo. Vamos colocar que essa raiz seja o alicerce dessa casa, não é só a porta. Ou seja, é algo mais aprofundado, né? Então nós precisamos pedir a direção do Espírito quando fizer o processo da libertação, pedindo o discernimento do Espírito. Você vê que tudo que a gente fala a respeito de libertação, de batalha espiritual, de cura interior, tudo isso, irmãos, não se baseia em intelecto humano. Tudo isso vem da direção do Espírito, né? Porque às vezes você vai ali, vai orar e vai quebrar e vai, enfim, se a pessoa não se apropriou, enfim, dessa verdade, que a palavra de Deus já nos liberta, amém? Mas se houver uma iniquidade ali alojada, o negócio é mais embaixo. Então você vai ter que se aprofundar para poder passar o machado e arrancar essa raiz. Só isso. Quando as pessoas dizem assim, mas existe isso mesmo? Essas coisas tá na Bíblia, né? Qual a base bíblica? Quando a gente estuda o batismo, lá, Romanos 6, Romanos 8, tudo, diz assim que o pecado entrou no mundo através de um homem, tal, através de um homem, né? Houve a remissão dos pecados. Então nós trazemos o pecado de Adão. Então está vindo de geração desde Adão, nós estamos trazendo esses pecados e só sai quando nós aceitamos Jesus, quando nós passamos pelo batismo e somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, aí nós já vemos que essa raiz, a raiz que nós trazemos, a raiz do pecado, que veio lá de Adão, porque não existia isso até então. E aí a gente foi trazendo isso de geração em geração. Isso aí explica muito aí a raiz da iniquidade, onde muitas pessoas não creem nisso, né? Assim como a fé é a substância do que se crê e o poder que ativa o mundo invisível dos céus, esse conceito distorcido no coração do arcanjo também produziu uma determinada substância espiritual. Então podemos dizer que a iniquidade é a origem da maldade. A palavra de Deus lá em Ezequiel 28, versículo 15, perfeito eras nos caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Então você vê que tudo era perfeito, né? Desde o início, desde o dia que foi criado, mas no meio do caminho se achou essa iniquidade. As palavras iniquidade e maldade, muitas vezes empregadas uma no lugar da outra, são fundamentais para se compreender a raiz da grande maioria dos problemas que sofremos.
A maldade é a semente diabólica, do qual toda perversidade se origina, transmitindo ao homem no nascimento, impregnando seu coração com pensamentos e intenções que se opõem à justiça, à verdade, ao amor e tudo que Deus é. Então entenda que a maldade é uma semente, né? E ela é transmitida desde o nascimento, ela impregnou no coração, no pensamento e que se opõe. Ela se opõe totalmente à justiça, à verdade, ao amor e tudo que é de Deus. A iniquidade apregoou no espírito do homem no momento da sua concepção. É nesse exato instante que todos os dados espirituais, a herança espiritual da maldade são estabelecidas na pessoa. Então, é outro exemplo de raiz de iniquidade, né? De raiz de pecado. Quando nós vemos o jornal, a gente assiste aí os telejornais, eu não assisto, né? Há anos que eu não assisto TV, porque eu peco, eu fico com raiva, né? Que as histórias são as mesmas, né? E a gente vê que qual é a raiz de iniquidade do Brasil? É a corrupção. E onde começou isso? Quando os portugueses, quando os europeus invadiram o Brasil, né? E ali começou a corrupção, roubava os índios, trocava pente por ouro, essas coisas. Então, fazendo barganha, fazendo barganha. Então, a população brasileira, num todo, ela é assim. Se o cara puder fazer um gato na água, ele faz. Se ele puder fazer um gato na luz, ele faz. E ali a gente, o pessoal fica reclamando dos políticos, tudo, mas quantas pessoas não têm feito isso dentro da sua casa, TV Net, Gato Net, né? E um dia o cara falou para mim assim, mas eu não faço nada disso, tal. Eu falei assim, você paga o seu Windows que você tem no seu computador? Às vezes, né, inconscientemente ele fez, alguma vez baixou algo, a vez sem o pagamento, porque isso está na raiz, né? A gente vê que os Estados Unidos foi colonizado pelos Quakers, né? Da díspora religiosa que teve na Europa. Então a Constituição deles é feita pela base da Bíblia, né? Então a raiz deles já é uma outra. Então isso a gente vê também, raiz de iniquidade, eu creio que é essa mesma palavra que nós possamos usar, no Brasil, na raiz, né, do pecado do Brasil. Amém? O tal jeitinho brasileiro, né? É uma iniquidade, porque não vamos conjecturar todos os brasileiros, lógico. Mas a gente ouve o quê? Ah, dá um jeitinho brasileiro, dá um jeitinho para quê? Para burlar a lei, né? Dá um jeitinho para, ao invés de andar reto e direto, conforme as leis estabelecidas, se desvia, né? Se distorce. Então, a partir do momento que a gente dá o jeitinho brasileiro, é um pecado, porque ele vai totalmente contra os princípios cristãos, os princípios da palavra, os princípios da ordenância do Senhor. Amém? A iniquidade opera como um cordão umbilical espiritual, que se transmite o DNA espiritual da maldade de geração para a seguinte geração. Assim que o legado pecaminoso e distorcido do homem é carimbado e transmitido a seus filhos, aos quais, por sua vez, irão distorcê-los como uma cadeia de maldição de geração para a geração seguinte. A gente, ouvindo isso, a gente lembra muito da maldição hereditária, da maldição familiar, né? Só que a gente não está falando só de um pecado consumado, não que só o pecado consumado seja pouco, gente, que já é muito já, na verdade. Mas a gente está falando de uma iniquidade ou de uma raiz iníqua que vai passando de geração em geração. Né? Nós ouvimos alguns testemunhos ao longo dos tempos e um deles me gravou muito. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas eu já quero pegar esse gancho de um pai, né, muito bem sucedido financeiramente, aonde ele conseguiu constituir uma herança muito grande, ele era muito rico, mas esse dinheiro era um dinheiro totalmente ilícito. Ele matava para construir, ele roubava os fazendeiros, ele fazia troca, era totalmente distorcido a forma que ele conseguiu constituir essa herança.
E o que aconteceu com esse pai? Ele veio, cresceu, constituiu a sua herança, a sua riqueza, era um homem muito rico e morreu. Automaticamente essa herança ficou para os filhos, né? E só que esses filhos, quando herdaram essa herança, perderam tudo. Perderam tudo, e não somente perderam tudo, mas tudo aquilo que eles conseguiam trabalhando honestamente, colocando, abriam empresas e não ia para frente, tudo falia, né? Há um espírito que é manifestado exatamente dentro dessa área financeira, bancarrotas, né? Que não deixa se operar o fruto do teu trabalho, do teu suor. Então, o que aconteceu com essa família? Essa família, infelizmente, foi uma família falida. Mas por quê? Porque automaticamente se herdou uma herança familiar, só que não foi somente o pecado do pai que foi visitado aos filhos. Porque se a gente vê, falar assim, nossa, poxa vida, mas os filhos eles trabalhavam honestamente, mas a herança que eles colocaram a mão era uma herança maldita. Isso deu acesso para a iniquidade entrar, para bancarrotas entrar sobre aquela casa, sobre aquela família, né? Abrindo acesso para esse demônio bancarrotas entrar e trazer a falência sobre a vida daqueles homens. Então aqui a gente está falando de uma iniquidade que estava enraizada. Se fosse ver, a gente olha e fala muito a respeito disso, né? Porque herança, a gente não se escolhe, a gente se tem, né? Alguém deixou, só que a partir do momento que essa herança é lícita e você tem esse conhecimento, esse entendimento, você deve o quê? Fechar esse acesso, né? E os filhos sabiam. Apesar de depois ter gastado, ter perdido toda aquela herança do pai, os filhos sabiam da contaminação do dinheiro, os filhos sabiam da onde vinha, né? E como o pai havia constituído tudo isso. Então aí a gente tem dois fatores. Uma, a maldição hereditária, porque passou de pai para o filho, né? E outra, a raiz da iniquidade que já se instalou. E aí não conta mais a fundo qual foi a vida do vô, do bisavô, mas com certeza, irmãos, alguém abriu esse acesso, né? Alguém deu essa legalidade, ninguém cortou a raiz. Por isso que ela deu continuidade. Agora, se mesmo diante dessa falência dos filhos, os filhos tivessem se arrependido, voltassem os seus caminhos para o Senhor, né? Abrisse mão daquela herança porque já tinha um conhecimento que era maldita, tudo poderia ser mudado, porque alguém passou o machado na raiz, não permitindo que ela continuasse brotando. Amém? Tem uma situação também, né, que aconteceu conosco. Lembrei muito disso. Quando eu estava estudando a palavra. Do pai do Júnior, né? O pai do Júnior, nosso neto, ele veio a falecer, ele tinha lojas, as duas lojas na Santa Ifigênia, tinha casa não sei aonde, tudo. E aí as mulheres dele, né, duas ex dele, procurou a gente, tal, para ver essa herança, para dividir, para ir atrás e brigar, tal, que o Júnior tinha parte, tudo. E nós abrimos mão, nós não queremos, nós não queremos, sabemos que isso é fruto do pecado, do erro, nós não estamos precisando, né? E abrimos mão disso, porque sabemos que isso ia trazer maldição. É um dinheiro maldito, a gente sabe a origem dele, sabe de onde veio. E o Júnior, ele foi santificado. O Júnior, teve um dia que eu acordei, o pai dele era vivo, né? Um sábado, eu acordei e estava orando e Deus pediu para mim, assim, o Júnior tinha 4 anos, né? 4 anos, faz um apelo para o Júnior aceitar Jesus. Eu não entendi aquilo. E passei o dia, fizemos uma célula, chegamos à noite e fomos brincar de cabaninha, né? Então fizemos uma cabaninha com lençol, tudo com ele. E ali o Espírito Santo fez eu falar de Jesus e fiz o apelo para ele. Na quarta-feira seguinte, eu fiquei sabendo que o pai dele havia morrido naquele sábado. Quando estava fazendo o apelo para o Júnior, o pai dele tinha sido morto, a pedrada e paulada por não sei por quem aí, bandidos, né? Não se sabe ainda, né? E então Deus estava fortificando para que a maldade do pai não viesse sobre a vida do mesmo plano dentro de casa. Foi essa leitura que nós fizemos, né? Então precisa ver
da onde vem, né, as coisas. Nós aqui estávamos orando aqui para o terreno e surgiu a oportunidade da prefeitura, né? Eu fui lá antes, comprei antes para a gente não ter nenhuma raiz porque a igreja vai começar, uma raiz da igreja nossa vai começar, ela não pode ter raiz de iniquidade. Que aí vai para todos, então a gente vai tudo no suorzinho ali, nós não precisamos, nós vamos ajudar os prefeitos, foi a palavra que nós demos aqui no café do prefeito, nós vamos ajudar a prefeitura aqui, vamos pintar a escola, ajudar, mas nós não precisamos de nada, nós precisamos de Deus, amém? Amém. A iniquidade é o que a Bíblia chama de corpo do pecado. À medida que avançamos, veremos como a iniquidade se tornou parte do corpo espiritual do homem, afetando o seu comportamento, fundamento do seu processo mental e até mesmo a sua saúde física. Então você vê que a iniquidade, ela não afeta assim, simplesmente a descendência e a geração. Ela afeta o pensamento, ela afeta a postura da pessoa, o mental da pessoa, a tua saúde e as tuas atitudes. O corpo do pecado se origina no espírito e invade a alma e o corpo como um lodo que suja tudo o que alcança. Então, a iniquidade, ela suja, ela traz um acesso para que muitas portas malditas entrem, né? Em outras palavras, ela dá acesso para que muitos demônios entrem numa descendência, numa geração, né? Numa família, numa pessoa física. O corpo do pecado se origina no espírito e invade a alma e o corpo como um lodo que suja tudo o que alcança. Em outras palavras, que contamina, né? Contamina a pessoa. A iniquidade está ligada ao mundo espiritual das trevas. E lá onde o diabo ata as maldições que herdamos dos nossos antepassados. E também neste local que estão as raízes das bases legais das doenças que passam de pai para filho e deste para os netos. É aqui que Satanás tem direito legal para nos roubar e destruir e matar. São ataduras, irmãos. Ela vai passando e passando de pessoa para pessoa, de geração em geração. Elas estão ligadas e interligadas no mundo espiritual. É ali que o inimigo ele tem acesso. Nossa iniquidade nos impede de receber a plenitude das bênçãos de Deus. Por quê? Porque é uma raiz, é algo que está enraizado. Como que o Senhor ele vai ter liberdade para nos abençoar se nós estamos contaminados? Né? Tem um versículo que diz, não existe maldição sem causa. Né? A maldição sempre vai ter alguma causa, ela não está ali por algum acaso, porque simplesmente apareceu. Assim é a iniquidade, ela não está ali por algum acaso, alguém deu acesso para que ela pudesse entrar. Né? E nós temos este poder, nós temos essa autoridade no céu e na terra para desligar, para cortar tudo esse mal sobre as nossas vidas. E não só nas nossas vidas, mas na minha geração, na minha descendência, daqui 10 gerações, daqui 100 gerações à frente, nós temos este poder. Amém? A capa de Acã também é uma iniquidade, né? A capa de Acã é. Então, quando nós vemos que o povo estava debaixo de uma palavra, estava vencendo guerras, né? Guerras que era quase impossível derrubar. Quando Deus falou assim, olha, eu vou dar Jericó para vocês, mas como? Vai cair fogo do céu, isso aqui? Não. Deus dá, às vezes, uma estratégia que pra gente é loucura. Vocês vão rodear em silêncio, vai cair e tal. Só que Deus ele pede, tudo que tiver lá é meu. Bois, ouro. Por quê? Porque as primícias, tudo que é primeiro, foi a primeira cidade do que aquele povo iria vencer. A primeira cidade que eles iriam conquistar era ali, era Jericó. E Deus ele pede para ele, por quê? Porque eram as primícias, Deus ia dar tudo para ele. Se fosse o primeiro, é meu. Nós temos que ter isso como um princípio bíblico, que o primeiro sempre é de Deus. Nós temos que entregar sempre o primeiro, as primícias para o Senhor. Né? Então, e o que aconteceu? E aí eles foram lutar uma outra guerra, um povo pequeno, um povo chamado Ai, né? Não vamos levar ninguém. E vamos levar poucas pessoas, porque esse povo aí nós já derrubamos aqui de Jericó, manda
meia dúzia lá e tá bom. E eles tomaram uma surra, e eles não entenderam, foram orar, foram tirar sorte, viram que devia pecado, né? Acã tinha pegado ouros, utensílios escondidos debaixo da sua capa, né? E aquilo fez com que um povo inteiro, gente, pagasse um preço, né? Então ali tinha uma raiz de iniquidade, algo escondido ali sobre a capa de Acã, né? Então muitas vezes a gente está tocando também, assim, né? Tocar nas coisas de Deus, brincar com as coisas santas, né? A gente vê isso com Sansão. Sansão ele brincou com as coisas santas. Olha o que aconteceu com ele, né? Nós não devemos brincar com as coisas que são santas, que são do Senhor. Ah, mas é só, não vai fazer falta, é só um copinho de ouro, uma coisinha. Não, é do Senhor, gente. Lembrando que a iniquidade é tudo aquilo que é distorcido contra a palavra de Deus, distorcido contra os mandamentos. A partir do momento que Deus ele ordenou que eles devolvessem tudo e eles desobedeceram, entrou. E se pagou-se uma geração ali, né, por conta da desobediência. Então, não é só coisas, nossa, não, são os pequenos detalhes faz toda a diferença. Né? A desobediência é um acesso para a iniquidade entrar. Não somente para a iniquidade, porque ela sendo o corpo do pecado, ela vai dar as ligaduras, os acessos para os demais pecados entrarem. Quando eu trabalhava em mercado, eu vi muito isso, sabe? De pessoas. Uma vez eu estava no Walmart Osasco, que um cara granfino saiu correndo, que apitou lá, saiu correndo, entrou dentro do carro, o segurança foram atrás dele, né? Ele tinha pegado sobre uma caneta, assim, não era nem, sabe, coisas pequenas, né? E ele falou, desculpa, mas eu tenho algo em mim que eu tenho que Não roubar, porque consegue. coisas pequenininhas. É. Entendeu? Então, aquilo, no dia, eu não entendi, mas olhando isso, é uma raiz nele, então a necessidade de roubar coisas pequenas, a iniquidade é uma raiz dentro dele que ele não consegue controlar, né? Essa é a porta de acesso que Satanás tem sobre a vida de um ser humano crente, quando não se apropriado da verdade, tá? Quando ele não se apropria da verdade, em outras palavras, quando ele não pratica, quando ele não vive, quando ele não toma posse, quando ele não coloca o sangue de Jesus, quando ele não aplica a verdade da cruz sobre a tua vida e a tua conduta. Aí sim a iniquidade entra, né? Ou de uma pessoa incrédula. A partir do momento que você é um cristão, que você vive dentro dos princípios, tomando posse desse acesso, irmão, não vai ter maldição sobre a tua vida, né? Por isso que a gente falar de batalha espiritual, às vezes as pessoas distorcem muito, né? Porque eles acabam ausentando tudo aquilo que a cruz fez. Nada ausenta o que foi consumado através da cruz do Calvário. A palavra do Senhor é muito clara quando ele diz: eu levei as suas iniquidades, eu já levei tudo aquilo que era torto, eu já levei tudo aquilo que era maldito. O que acontece hoje são pessoas que não se apropriam dessa verdade, que quer dar jeitinho brasileiro, que quer fazer balela com Deus, que quer viver uma vida séria aqui, mas uma porta lá. E isso dá acesso para a iniquidade entrar. E não somente a iniquidade, mas todas as maldições que ela acompanha. Amém? E através da iniquidade que o maligno invade o coração do homem para infligir todo tipo de desejos perversos e pecaminosos, também conhecido como lascívia ou concupiscências. Depois de transmitir a herança do mal, molda a alma a ponto de fazê-la e ter atração pelo pecado. Trata-se de uma forma tão irresistível que é capaz de levar pessoas boas cometerem as mais abomináveis pecados. É o que o pastor João acabou de dizer. Você vê que é uma coisinha. O homem nem ele sabia porque ele era impulsionado. Às vezes a gente vai conversar com pessoas e ela fala assim pra gente: eu fiz, eu errei, eu pequei, eu nem sei por que eu fiz. Na hora que eu fui ver, eu já tinha feito, foi impulsionado, né? Há uma força maligna ali atrás, ó, empurrando. Isso é a raiz da iniquidade também, já embutida ali. Só que ainda não foi descoberto o acesso, vamos se dizer assim. Aquela pessoa que ela está dentro e debaixo dessa influência maligna,
amarrada, porque é uma atadura, é uma raiz que está interligada no corpo dela, no espírito dela, quando ela não se apropria de tudo aquilo que Jesus fez, ou nem conhece a verdade para que seja liberta. Né? É algo que está interligado ao espírito, então é automático mesmo que a pessoa, infelizmente, ela acaba fazendo coisas que não era para ser feita. Por quê? Uma árvore pode impedir de dar o seu fruto? Não, acontece. No tempo ela vai dar o fruto. Por quê? Porque ela tem raiz. Enquanto tiver a raiz, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Por isso, normalmente a gente ouve que os filhos do alcoólatra, depois de uma certa idade, ele começa a beber, né? Essa raiz na descendência está enraizado sobre ele. Conhecemos também como maldição hereditária e maldição familiar. Não é uma porta de acesso que deu lugar para a maldição entrar, é algo muito mais enraizado, como nós acabamos de dizer. As portas são acessos que nós vamos fechar. A raiz é algo maligno que nós precisamos desligar e cortar das nossas vidas. Como? Vivendo uma vida reta, vivendo uma vida plena, vivendo uma vida verdadeira em Cristo, se apropriando da obra da cruz. Primeira coisa, você precisa entender, Senhor, isso está acontecendo comigo, reconhecer. Reconhecendo. Depois de reconhecer, você precisa rejeitar isso, sabe? Procurar o discipulador, procurar o seu líder, né? Falar, olha, eu tenho passado por isso, e aí você vai começar a rejeitar tudo isso, expor isso, porque a raiz, ela só morre na luz. E aquilo, né? Só um pouquinho, rapidinho, para mim não perder um raciocínio. Sim, meu amor. Rapidinho. E assim, né? O pecado, ele virá. Quando nós começamos a caminhar em Deus, nós automaticamente começamos a caminhar em dor. Né? Por isso que é importante você ter uma pessoa que você possa conversar. Por quê? Porque muitas das vezes você vai confessar, você não vai confessar o pecado que você cometeu, mas você vai confessar a origem desse pecado, a tentação. E isso já é iniquidade, é algo que está aqui dentro. Nossa, eu passei, eu vi aquela mulher, eu olhei, eu cobicei, eu pensei, eu não falei com ela, eu não pedi o telefone, eu não saí com ela, mas eu cobicei, isso já é a iniquidade que está aí dentro. Né? Então, a gente vai confessar e automático, com a oração e a confissão, vamos passar o machado nessa raiz. Tem que denunciar no mundo espiritual, né? Denunciei no mundo espiritual, confessou ali, ora, rejeita, né? E pede perdão por toda a sua descendência. Eu entro na brecha pedindo perdão por toda a minha descendência, me cubro com o sangue de Jesus, né? Tal, porque a raiz não adianta você podar, não adianta você cortar. Você pode cortar, daqui a pouco ela cresce e vai dar fruto de novo. Mesmo. Tem que cavar o que? Discipulado, trazer a raiz para a luz de Jesus, palavra. Quando você tira a raiz da terra, aquela planta não vai mais nascer, porque ela veio à luz. Quando ela vem à luz mata. Então a palavra, Cristo Jesus, raiz de iniquidade, tem que ter confronto, tem que confessar, tem que denunciar no mundo espiritual, tem que fazer a denúncia. Olha, nós já descobrimos, fazendo a denúncia, coloca, sabe, chama o seu discipulador, vamos orar por isso, sabe? Se você não tem procure um. Muito importante você ter alguém sadio que te cubra, a cobertura espiritual. Lembrando que ela é a raiz. O pecado não foi consumado, não deu fruto, ou seja, não foi feito o pecado. Né? Eu conversei com uma irmã já tem um tempo, e aí ela falou para mim que estava sendo tentada nessa área, né? Que ela passava e a pessoa olhava e ela passava e a pessoa dava uma cantadinha e aquilo começou a mexer com ela, e ela é casada. Né? Então isso não foi o pecado consumado, porque ela não saiu, não traiu, enfim, glória a Deus por isso. Mas ela confessou aquele sentimento que estava lá dentro, que estava criando força. E se não confessado, a raiz vai crescendo, vira um tronco, o tronco dá os galhos e o galho dá a luz aos frutos. E o que é os frutos? O pecado. Então você vê que tudo se origina num pensar, num olhar, num sentimento. É algo muito sutil, né? Porque quando a gente fala de raiz de iniquidade, a gente fala, nossa, um pecadão,
Não, é algo muito sutil do dia a dia e está dentro do ser humano. É os muitos sentimentos, é a alma. Está embutido aqui dentro. Infelizmente, a gente vê da descendência de Adão e Eva, gente. Eles pecaram. E a gente veio, nasceu, foi nascendo uma geração, outra geração. Já veio uma geração contaminada. Então, é algo que nós precisamos combater, resistir o mal e ele vai fugir. Amém. Amém? A palavra de Deus diz, né, que lá em Tiago 1,14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Ele é tentado por algo que ele é forte? Ninguém é tentado por algo que é... Aula passada da Mulher feia tenta alguém? Como diz o Cláudio Duarte? Não, mulher bonita tenta. Homem feio tenta alguém? Não, homem bonito tenta. Né? Então, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha só como que se origina. Primeiro é tentado, né? Tem algo embutido aqui dentro. Está repreendido em nome de Jesus. Tem algo embutido aqui dentro. É um desejo que está lá dentro, bem no fundinho, às vezes está até dormindo, mas está lá, né? Sendo arrastado e seduzido, mostrando, ó, tá ali, ó, passando para você ver. Então esse desejo tendo concebido, em outras palavras, não confessou, não abriu o coração, mas caiu, deu a luz ao pecado e o pecado, após ser consumado, gerou morte. O diabo não é o único que interfere na vida do homem através da iniquidade. Mas Deus também julga a iniquidade uma vez que ela se opõe à justiça divina e a causa constante atrito em relação ao Senhor. A justiça, assim, se existirem caminhos distorcidos, a justiça divina, como um ato contínuo de Deus, trará provações, tribulações. Então você vê que tudo aquilo que é distorcido traz maldição, né? Traz tribulação, traz provação, traz situações que nós não gostaríamos de viver, como um esforço para alinhar novamente pessoas com o Senhor. Então o Senhor, ele também visita a iniquidade, né? Não como uma forma abominável, mas de uma maneira sutil para poder alinhar novamente essa pessoa aos bons costumes. Êxodo 20, versículo 5 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ou seja, daqueles que continuam praticando a iniquidade. O Senhor visita a iniquidade dos pais ao filho, né, a maldade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o odeiam, daqueles que não se consertaram, daqueles que continuam praticando essa obra maligna. Observe que Deus não está falando para os ímpios, mas ao seu povo, e diz que o pecado não é o castigo, mas sim a iniquidade. O poder é o fruto da iniquidade, uma parte superficial e visível de algo profundamente arraigado no ser humano. O pecado pode ser descrito como galhos, o exterior de uma grande árvore que cresce e fica cada vez mais forte, robusta ao longo das gerações. A iniquidade, nessa ilustração, é a raiz onde devemos lançar o machado, como nós já dizemos. A gente precisa visualizar, né? Entender aonde ela veio, aonde ela está alojada, se apropriar da verdade, tomando posse da espada e lançar, cortar, arrancar ela, para que ela não continue tendo força, nem na minha vida, nem na minha geração, nem nas gerações futuras. A grande maioria dos crentes confessa seus pecados a Deus, mas nunca lhe pede para remover suas iniquidades. E é por isso que continuam as consequências, tais como maldições financeiras, boca-rotas, que a gente já falou um pouquinho disso,
né, as falências consecutivas. E quando a gente fala de boca rota, gente, a gente está falando não é só de uma coisa que você fez e deu errado, não, são falências consecutivas. O pai abre um negócio, não dá certo, o filho abre um negócio, não dá certo, o irmão abre um negócio, não dá certo. Está instalado na família, não prosperam, né? Tudo que as pessoas, que aquela família faz não vai para frente, fale, entra em falência, é roubado. Isso é a maldição, é boca rota, são falências consecutivas, né? Doenças familiares incuráveis, principalmente aquelas não diagnosticadas, né? Divórcios consecutivos, o pai separou, vovô separou de vovó, o pai separou da mãe, olha, o meu casamento não deu certo, separei, meu irmão separou, o filho de fulano separou, você tá entendendo? São maldições, situações consecutivas, né? Isso já nos mostra que sim, tem uma maldição hereditária sim, e dentro dessa maldição hereditária, que a gente não pode esquecer, existe uma iniquidade enraizada ali dentro. Acidentes trágicos consecutivos. Eu estudando batalha espiritual algum tempo atrás, eu ouvi um testemunho muito forte, né? E a irmã... Raquel, João, já Oi. vamos para outra sala já, porque já deu tempo aqui. Tá bom? Ok. Galera, vamos entrar no outro link lá, por favor. Pode continuar, João. Agora tá saindo? Né? Essa pastora, ela foi fazer um culto. E no final desse culto de cura e libertação, uma irmã procurou ela. E ela falou que não sabia o que acontecia, mas que todos os primogênitos da família morriam. O irmão tinha morrido, o irmão da mãe tinha morrido, e foi uma sequência de mortes trágicas, né? Trágicas. Então essa pastora sentou com essa irmã e foi conversando, falou: vamos conversar. Aí ela falou: a mãe, acho que a mãe pode te contar melhor. Então ela foi visitar a mãe. E quando chegou lá, a mãe contando, né, da vida, de como que era a situação. E aí a mãe começou a falar do pai. O pai, um cabra macho, sabe aqueles cabra macho? Que usa rosa? Que, né, que era do meio do sertão, não levava desaforo para casa. Matava sem dó, tinha derramado muito sangue no decorrer da vida dele. E a mulher falava que ele matava e arrancava a orelha. E essas orelhas eram penduradas atrás da porta. Esse camarada morreu. Ele morreu, levou ali os pecados dele, mas deixou uma herança geracional sobre aquela família chamada derramamento de sangue. Então ali se apropriou uma iniquidade de morte sobre aquela família, aonde o inimigo, o demônio, o espírito da morte tinha acesso às descendências. Todos os primogênitos tinham mortes trágicas, de acidentes de ônibus, de caminhão, mortes, tragédias, umas tragédias horríveis, né? Então ali se intercalou a iniquidade. Então essa pastora
Então essa pastora é aqui em cima. Espera só um pouquinho, gente. Então essa pastora ali pregou a verdade primeiramente para aquela família, né? Levando ela o acesso que fecha as portas, que é Jesus, porque Jesus tem as chaves do inferno. E ele pode abrir porta onde não há parede, ele pode fechar porta a partir do momento que há um reconhecimento, a partir do momento que há um arrependimento. E então ela pregou o arrependimento àquela família, né? Aquela mãe que não havia aceitado Jesus ainda, aceitou Jesus. E ali houve uma libertação. A raiz da iniquidade foi arrancada daquela família, em nome de Jesus. Então você vê que às vezes são coisas visíveis, mas muitas das vezes são coisas que estão tão escondidinhas que realmente é só o Espírito Santo para trazer. O porquê que essa maldição acompanhou essa família e essa geração, irmãos? Porque eles não tinham aceitado a Jesus ainda. Eles não conheciam a verdade que liberta. E a partir do momento que eles conheceram a Jesus, o libertador, o dono da chave, que fecha as portas, eles se apropriaram daquela verdade. Já não houve mais maldição sobre aquela casa. Amém? Até a terceira e quarta geração é uma expressão para usar dentro de uma perspectiva aritmética, ou seja, vai se acompanhando de geração em geração. Não quer dizer que vai ficar entre a terceira e a quarta. Vai se acompanhando enquanto alguém não tomar um posicionamento. Né? Deuteronômio 23:2 vai dizer: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. O versículo acima, então, vai enfatizar que o pecado de bastardia vai acompanhar gerações e gerações, até a 10ª geração, se não removida essa raiz de iniquidade, né? Se não remover dessa raiz de bastardia. E o que é bastardia? Somos filhos de Deus, né? Mas bastardia é exatamente quando uma criança é gerada fora da aliança, fora do casamento. Ela não é gerada dentro dos princípios bíblicos, ou seja, papai e mamãe não casaram e me conceberam. Eu fui gerado debaixo de uma bastardia, em cima do altar do inimigo. Porque como nós sabemos, existe o sangue físico, que é o vermelho, que a gente tem essa visibilidade, mas o sêmen também é considerado um sangue branco. E quando isso acontece, uma criança sendo concebida, né, esse sêmen é derramado em cima do altar de Satanás, né, é onde nascidos bastardos. Né? Então, muito importante que, quando nós conhecemos essa verdade, quebramos esse espírito de bastardia sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, não aceitamos mais, porque agora, hoje, nós somos filhos de Deus. Amém? E essa maldição de bastardia também não é só um consumado de uma criança, ao nascer de uma criança fora de um relacionamento, mas muitos deles são constituídos totalmente distorcido. A mulher saiu com o homem que é casado e deu no que deu. Teve um filho. Esse filho é filho legítimo? Diante do mundo espiritual? Não. É um bastardo. Então você vê que Satanás, ele trabalha com acessos. Lógico que essa mulher se converteu, ela entregou a vida do seu filho para o Senhor. Essa criança se converteu. Hoje ele é um filho de Deus, ela é uma serva do Deus Altíssimo. Então não há mais pecado sobre a vida dela, porque ela se arrependeu, ela consagrou a vida dela. Mas e quando isso não acontece? Como que fica o espiritual? É um acesso. Entenda que Satanás, ele trabalha com lugares vazios.
lugares vazios da presença de Deus, lugares vazios do princípio de Deus, lugares vazios da ordenância, da ordem, da palavra, dos mandamentos do Senhor. É assim que Satanás trabalha, com acesso. Por isso que nós precisamos fechar todos os acessos. Significa uma geração após a outra. O tempo espiritual é diferente do tempo natural, Cronos. Por isso, todo pecado precisa ser remido através da confissão. Quando tratamos as sequelas da iniquidade, temos que trabalhar com libertação da linhagem familiar, porque com certeza é o que a gente já tem falado aqui no longo da live, do estudo, que realmente veio de outra geração, né? E se infiltrou ali. A iniquidade é o corpo do pecado formado de geração a geração. Este espírito se origina ao espírito do homem, contaminando a alma e o corpo. É a semente pecaminosa do espírito do homem queira determinar o seu comportamento carnal, querendo determinar o seu comportamento carnal. Isso chamamos de corruptência. A corruptência é a manifestação da consciência da iniquidade no coração, no pensamento pecaminoso, contrário à vontade de Deus. É aquela situação que eu falei para você. A iniquidade está lá dentro, né? Bem guardadinha, bem paradinha e bem escondidinha, porque é assim que Satanás trabalha, viu, irmão? Ele não vai dizer, tô aqui, não. É bem escondido, é nas trevas, é tudo que está no obscuro, é tudo que está escondido. É dessa maneira que ele trabalha, né? Quando nós falamos na outra aula lá, que todo mundo pensa que o inimigo ele quer se aparecer, na verdade ele não quer, ele quer estar escondido, é uma barata. Quando você acende uma luz e tem uma barata, o que ele faz? Procura o escuro, procura as trevas, ele sempre vai procurar as trevas, ele não quer a luz, ele não quer se aparecer, ele não quer ser descoberto, ele não quer, porque se ele for descoberto, então um passo a vai perder, sair. vai ter que sair. Entendeu? Então, muitos não vão se manifestar, vai estar ali, vai estar em pecado, e parece que é caráter da pessoa, né? Vai falar personalidade, o cara não tem caráter, e aí vai ver tem uma raiz lá, tudo. Por quê? Ele não consegue se confessar, não tem alguém maduro, seguro, ele não consegue abrir seu coração, né? Então, antes, que nós sempre falamos, quando a gente vai ganhar alguém para Jesus, não ganha para Jesus, tem que ganhar para nós. Nós ganhamos primeiramente para nós, depois que ganhamos para nós ganhamos ele para Jesus, porque ele vai precisar de alguém. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia ela tem mais de 80 menções de uns aos outros. Nós precisamos, sabe, estar juntos, uns ajudar, auxiliar, orar, interceder uns aos outros, né? E é esse o nosso papel hoje, sabe, de sermos maduros na fé para que as pessoas vejam que eles têm alguém com quem possa contar, né? Então, é muito importante a gente ter alguém com quem nós possamos contar, porque esse alguém, né, pode nos dar uma libertação de coisas que estão acontecendo, né? Quando nós conversamos a Deus, Deus nos perdoa, tudo, mas essa raiz, aí vai de novo. Por quê? Porque nós precisamos nos confessar uns aos outros. Tiago diz isso, né? Confessar, abrir o coração mesmo, né? Até porque é igual eu acabei de ler aqui. A iniquidade, ela tá no coração, tá no pensamento pecaminoso, né? Tudo aquilo que distorce contra a vontade de Deus. Essa é a principal porta de entrada do diabo. A iniquidade é o lugar onde ele se apega para perpetuar as suas obras malignas. Quero café, por isso que eu falei quero. Né? Por isso é necessário que cortemos essa raiz maligna das nossas vidas através do reconhecimento, buscando o verdadeiro arrependimento, confessando e pedindo perdão. E o principal, se apropriando da cruz, em tudo em que nela e através dela foi liberada para nós. Entenda que a cruz do Calvário, irmãos, tudo que está nela, tudo que o Senhor já fez, já está se apropriando. A gente precisa aprender a se apropriar dessa verdade que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Mas é necessário o arrependimento também. Ou seja, você fez, você pensou, você errou, peça para que o Espírito Santo de Deus gere o verdadeiro, o genuíno arrependimento. Para quê? Porque através dele você não vai fazer mais, você vai confessar, você vai se apropriar de tudo que a cruz fez para você, se apropriando dessa verdade.
Por isso que é necessário a gente cortar essa malignidade nas nossas vidas, buscando o verdadeiro arrependimento, confessando e pedindo perdão. Olha aí a importância de caminhar, a importância de ter alguém para abrir o coração, porque às vezes você não vai confessar o pecado, mas você confessando a tentação, você está tirando essa raiz de iniquidade daí de dentro. Passando um machado, né? E o principal, se apropriar da cruz e tudo que nela e através dela foi liberado. Então, a libertação foi liberada nas nossas vidas. A cura foi liberada nas nossas vidas. A iniquidade, Jesus já levou sobre si. Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos perdidos. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o Senhor levou toda essa iniquidade e nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Amém? Amém? A gente vai falar agora sobre maldição familiar, mas aí o que você não entendeu, dúvidas, já vai pondo aí, eu não entendi isso, tudo que a gente vai aqui fazendo, respondendo. Eu passei por isso, será que isso é tal? Você pode comentar e falar que a gente está aqui para a gente ajudar, amém? Ou até se você se identificar com alguma coisa, conforme formos falando, você se identificar, já coloca aí. E a gente vai e falando, a a gente vai dando tirando. feedback, tá bom? Porque às vezes tem algo aqui que a gente não colocou e você está passando aí, então já faz parte da matéria também. Bem? A Martinha falou assim que a camisa é bonita, né? Obrigado, foi a Martinha que me deu, já faz alguns anos, está aqui inteira guardada, viu? Eu que uso. É. Hoje ele pegou emprestada de mim. Maldição familiar. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, a maldição é um chamamento do mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém ou alguma coisa que passa a ser maldito. Praga, desgraça, infortúnio, calamidade. Trata-se, portanto, de uma ação maligna sobre uma vida, situação ou local, cuja legalidade da ação pode ser através da família. Quando isso ocorre, é também chamada de maldição hereditária ou maldição familiar, por meio de palavras proferidas ou ainda por meio de autodeclarações e legalidades ao pecado familiar. Amém? Então, o que é maldição familiar, né, hereditária, né? Todos sabem que a mãe dos meus filhos, ela tirou sua vida, né? E um dia eu estava em casa conversando com minha filha Bruna, né? Ela já estava indo para a igreja e tudo tal, e a Raquel estava no quarto já dormindo, e eu conversando com ela, e a gente estava falando coisas da Bíblia. E ela me olhou com o olhar da mãe dela, exatamente igual. Eu olhei para ela e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Na hora minha filha se manifestou na minha frente, eu e ela ali tudo. E o inimigo começou a falar, eu matei a mãe, eu vou matar a filha. Você não vai matar, você não tem mais poder, né? E ali eu vi ali que era porque os demônios são regionais, são familiares. Quando nós vemos que Jesus ele vai até Gadara, e quando ele chega lá, os demônios falam para ele assim, não nos deixe sair dessa região aqui e tal, deixe que nós entremos no porco. Eles não queriam sair, são regionais, eles são familiares. Então, por isso que determinado local precisa fazer o mapeamento, né, da cidade. A cidade ela é idólatra, religiosa, outra cidade ela tem um alto índice de lesbianismo, homossexualismo, de morte. Esses dias eu estava vendo uma cidade que é a cidade dos anãos, né? Eu não nasci lá, viu? Mas a cidade estava vendo isso, sabe, gente? Então a gente precisa dessa cidade maçônica, muitas pessoas são maçônicas, cidade onde impera o bruxismo, né? Bruxaria, né? Então precisamos mapear assim qual é o demônio regional ali daquela cidade. Em grandes metrópoles como São Paulo, ali é muito. Ali já é uma torre de Babel do demônio para tudo que é lado, né? Mas as demais cidades, elas são, né? Geralmente São Paulo, as grandes capitais, o que predomina estão debaixo de um principado, né? Principado é Mamon, né? Mamon, que é capitalismo, dinheiro, essas coisas tudo. Então, teve famílias que a gente já cuidou que ninguém permanecia casado.
Ninguém. Casava, separava, casava, separava. Então foi ver mãe, vó, avô, até onde lembramos ali, fomos ali captando e tal. E aí nós fomos orando ali, tá orando para quê? Para que acabasse essa maldição, porque senão passa até pro seu filho isso, né? Então, aí a pessoa fala assim, a minha família ali todo mundo bebe, né? As pessoas falam assim, meu pai bebeu a vida inteira, eu nunca vou beber igual meu pai, né? Eu nunca vou fazer isso. Passam-se os anos, vai estar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não foi quebrado uma maldição. A minha família todo mundo morre de câncer, minha família todo mundo é diabético, minha família tem que quebrar isso em nome de Jesus. Tem Quando que você quebrar. vai fazer um seguro de vida, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é: quais são os índices de câncer na tua família? Tem muitas pessoas que morrem do coração, de problema no coração, eles sempre vão perpetuar diante daquela situação que são hereditárias, que consequentemente acontecem, né? E tudo vem através do pecado, através da desobediência. Tudo vem através das pragas, as maldições, né? Quando nós pegamos aí, né, a gente vai ver as últimas pragas aí, a AIDS foi do pecado do homem, né? O homem com o animal. Eu creio que até a dengue foi o homem querendo, não sei se é verdade ou não, mas dizem que tentaram mudar a genética de mosquito, porque quando eu era criança não tinha dengue, né? Então não sei se o homem comeu, o morcego não comeu, também, biblicamente, é animal impuro, não se podia comer. Então, a gente vê que todas as pragas, maldições, vêm através da desobediência. Quando nós vemos também, Davi passou por isso, né? Davi, Davi passou. ele fez algo, ali, não lembro onde que está agora a palavra tal, e o Senhor mandou um anjo, o anjo desceu assim, O Paulo falou que já tinha dengue sim. Na sua época, na sua época, Paulo, tinha dengue? já tinha dengue. Na minha infância, eu não lembro não. Davi, É bem antigo, mas eu não lembro, né? mas era nome de dengue mesmo ou era outro nome? Eles não ouviam falar. Então. Podia ter, mas não tinha esse veneno aí agora não. Davi, ele deitou com Betseba, né? E ali ele consumou um pecado. Por quê? Porque Betseba era esposa de Urias, o seu soldado de guerra. Então, para encobrir porque Betseba ficou grávida, Davi tentou manusear a primeira situação em favor dele, trazendo Urias da guerra e mandando ele para casa, mas Urias era um soldado muito fiel, ficou na porta, não foi, então Davi tramou contra a vida dele, né? Mandou uma carta por ele mesmo para o seu general, para colocar Urias na frente da batalha, para que ele morresse, para que o teu pecado ficasse encoberto. E ali, naquele exato momento, entrou uma maldição familiar, porque entrou na vida de Davi, o derramamento de sangue. Houve o derramamento de sangue de Urias, Betseba então está grávida. Ele, para dar um de bom moço, vai lá e fala: vou assumir a esposa do meu soldado. Só que a criança morre, não vinga. E logo em seguida a gente vai ver essa maldição continuar perpetuando dentro daquela família. O que acontece? Um dos filhos de Davi, Amon, violenta a tua meia-irmã Tamar, né? Pega ela à força, violenta ela. Amon é morto por ordem do seu irmão Absalão. Então você vê que houve vários derramamentos de sangue. O derramamento de sangue tirando a pureza da irmã, e o derramamento de sangue do irmão mandando matar o outro. Não foi Absalão que foi lá e matou, mas ele mandou matar Amon. Então você vê que a maldição abriu um acesso para que houvesse o derramamento de sangue naquela casa, sobre aquela descendência, sobre aquela família. O que eu estava falando, Davi era de uma praga, eu não lembro, ele fez tudo, ele tinha que comprar um terreno para fazer o sacrifício do Senhor, e veio o anjo, matou 70 mil, ia matar mais, ele orou, né? Não lembro a passagem agora, né? Que trouxe pragas também, né? Lá em Gênesis 2:17, a palavra do Senhor nos diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. No alicerce das maldições está a desobediência. Em primeiro relato bíblico sobre a possibilidade de ocorrer uma maldição quando o Senhor diz uma palavra clara e vinculou a morte com desobediência.
com a quebra do princípio estabelecido por Deus. A maldição veio e foi transmitida a todos os homens da terra. Quando nós vemos que a desobediência, no dia da desobediência, já gerou morte, né? Já foi derramado o sangue. Todo mundo fala, o primeiro sangue foi Caim e Abel. Não. Deus ele teve que matar um animal. Né? Naquele dia, Deus teve que sacrificar já um animal para cobrir o pecado. É por isso que toda vez que o homem ia pecar, ele tinha que sacrificar um animal. Tudo. Depois Jesus foi oferecido, ele se ofereceu. Eu não creio, né? Que Jesus foi traído, porque só é traído aquele que não sabe o que vai acontecer. Ele diz, vai lá amigo, vai lá fazer o que você tem que fazer. Então ele sabia do que ele ia fazer. Então desde o dia do primeiro pecado já houve um derramamento, né, de sangue, porque eles não tinham conhecimento do bem e do mal, não existia do mal. Eles andavam nus ali, nunca se sentiam nus. Semelhantemente pegar duas crianças de 1 ano e meio, 2 anos e colocar elas nuas uma do lado da outra. Não vai ter maldade alguma nelas. Por quê? Porque elas não têm conhecimento do bem e do mal. E assim era, mas no dia que eles pecaram, eles tiveram conhecimento. Ali já entrou o pecado, já entrou a maldição, que está vindo até os dias de hoje, né? No alicerce das maldições está a desobediência, com a quebra do princípio estabelecido por Deus. Então, quando se há uma quebra de princípio, é onde se abre uma porta de acesso, né, para que essa maldição entre. E a gente vê isso lá na vida de Ló. Quando Ló ele vai para um lado, né, e seu primo vai para o outro, ele decide então se instalar numa cidade corrompida chamada Sodoma e Gomorra. Ali ele levou as suas filhas, a sua família, né, a sua esposa, que quando vai sair de lá vai virar estátua de sal. Então, o que acontece? Eles ficaram ali no meio daqueles pecados, saíram de lá pela misericórdia, só que as suas filhas contaminadas pelo aquele pecado, né? Porque houve uma quebra de princípio estabelecido por Deus. Logo deveria ter ficado ali. E o que vai acontecer? As suas filhas vão então cometer o incesto com o seu pai. Vão encher a cara dele de vinho, vão embebedar e vão deitar. E dentro disso, as filhas ficam grávidas. E a mais velha dá à luz a Moabe. E quem são o povo moabita? O povo moabita mais para frente vai se tornar inimigo de Israel. Eles não adoravam a Deus. Ló tinha todos os mandamentos. Ló ensinou a tua geração a caminhar no caminho do Senhor, numa direção reta, dentro dos princípios, não quebrando o princípio estabelecido por Deus. Porém, as suas filhas ali vão coabitar com o teu pai, trazendo o pecado do incesto, que era algo totalmente desapropriado, distorcido contra a palavra de Deus. E aí os seus filhos nascem, eles crescem, toma outro rumo totalmente diferente, né? Eles foram combatidos e subjugados por Davi, lá na frente que a gente vai ver, e eles não se apropriam de uma herança estabelecida por Deus. Eles não são um povo bem-sucedido, não são um povo abençoado. Por quê? Porque trouxe maldição para a tua própria casa. Então, quando a gente fala de maldição familiar, lógico que a gente vai falar de geração em geração. Mas a maldição familiar também, ela entra através da nossa própria geração, a partir do momento que se quebra um princípio, que se distorce da palavra de Deus. Entenda que se eu peco, se eu aborreço o Senhor, né, como o João acabou de ler aqui, se nós quebramos esse princípio, nós estamos dando uma porta de acesso para o inimigo entrar. A gente vê lá em Deuteronômio 26, 29, que o Senhor ele diz assim: eis que coloco hoje e ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, aí que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção,
sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Né? Então, as maldições, elas já estão, desde o princípio, já existia. A palavra de Deus, na verdade, ela já existiu antes de Deuteronômio, né? Então, quando a gente vê Abraão entregando dízimo antes, nós vemos que existia já os mandamentos, né, de Adão e Eva, já existiu. São várias maldições, né? Não somente a família. Então, ali, ele só foi escrito ali, né? Quando Moisés estava no monte e o Senhor entrega para ele, né, as leis, né? Ele desce ali com as leis na mão, porque Deus fala, desce lá que aquele povo já está pecando tudo. E quando ele desce, o povo está lá adorando o bezerro de ouro. E ele está ali com as leis nas suas mãos. E Moisés, ele vê o povo pecando, ele pega e quebra aquelas tábuas. Ele não quebrou por ira, porque ele carregava aquilo que ia amaldiçoar aquele povo. Estava nas suas mãos, ele carregava ali, então ele quebra ali para que aquele povo não fosse amaldiçoado ali, porque ele não pudesse ler ali aquela lei, porque eles já estavam pecando. Então sempre está diante de nós as bênçãos e as maldições. Eu posso vir de um lar assim onde foi quebrada a maldição hereditária, mas se eu desobedecer, eu posso lançar uma outra maldição hereditária, começar algo novo. Não existe maldição sem causa. Sem causa. E o que é sem causa? Só tem maldição onde há causa, onde há acesso, onde há porta aberta, onde há legalidade. A partir do momento que na minha vida não tem nada disso, não vai existir maldição. Tipos de maldição hereditárias. De início, é necessário entendermos que, apesar do termo hereditariedade estar relacionado à transmissão de caráter físico ou psíquico aos descendentes, né? Exemplo, os pais são da cor negra, os filhos obrigatoriamente devem possuir a mesma cor. Se o biotipo da família dos pais é de pessoas altas, os filhos devem ser altos, né? Nós carregamos isso dentro do nosso DNA. Esse termo também expressa o direito de receber a totalidade ou parte daquilo que uma pessoa possui e deixa após a sua morte, ou seja, herança, né? Assim, no caso das maldições hereditárias, devemos ter em mente que os espíritos que atuam sobre uma família, né, ele só atua porque recebeu acesso em algum lugar do passado na vida de alguém, do tataravô, do bisavô, do avô, do pai. Alguém deu a legalidade, então, e ninguém fechou o acesso. Por esse motivo, a porta permanece aberta para que o demônio familiar continue habitando, porque encontrou um lugar dentro desta família, descendência de geração em geração. Enquanto a legalidade não for anulada, a porta de acesso não for fechada, os demônios familiares continuarão de geração a geração. Então, precisamos fechá-la, né? E nós vemos isso que, assim, quando nós herdamos nossos traços, né, a gente traz o biológico, né? E nós precisamos entender que também nós trazemos o espiritual, né? Porque não existe, nós somos carne, alma e espírito. Então nós trazemos disso, né? Estou cortando a voz? Então nós trazemos isso do âmbito também espiritual. Então nós precisamos ter esse entendimento e fazer o mapeamento da nossa família. Talvez nós estejamos falando aqui agora e vocês falam assim, minha casa todo mundo bebe, minha casa ninguém para, na minha casa todo mundo morre, os homens morrem. Oi. Estão vendo bem aí? Bora. Entendeu? Então, muitas pessoas hoje estão ali analisando assim, qual que é a maldição hereditária. Será que minha casa todo mundo tem câncer, minha casa todo mundo é diabético, na minha casa tem problema de próstata, na minha casa tem problema, né? Então ninguém para casado, né? Na minha família todo mundo tem filho bastardo, né? Ninguém se casa, né? Tudo. Então precisamos mapear ali, quando nós sentamos com alguém, precisamos fazer perguntas, as pessoas não entendem, mas nós estamos mapeando ali a vida da pessoa para nós entendermos a raiz, que tudo em nós é uma raiz. Nós somos frutos de uma raiz, então precisamos mapear ali e ver o que está acontecendo, né? Ali sobre a região. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer acampamento infantil, eu peguei a Kombi para me pegar os colchões antes, né? Então peguei a Kombi de casa em casa, tal, antes, né, da noite, e eu entrei na casa
Eu entrei na casa, assim, aliás, parei a Kombi, e aí o rapaz saiu assim, meu, vem orar aqui, que tem uma mulher em cima da casa, aqui a gente ouve uma mulher falando em cima da casa. Eu falei, ah, meu Deus, o que é isso? E quando eu saí da Kombi, eu estava com muita pressa, queria pegar lá um colchão para ir para a igreja, uma correria, né? E quando eu entrei assim, eu senti no mundo espiritual sangue ali na casa. E quando eu entrei dentro da casa, assim, eu me arrepiei inteiro. Falei, meu Deus, mas era muito forte a presença de demônios ali. E ali eu vi que ali era um antro ali, sabe, um ambiente de demônios. Escutei correr mesmo em cima do telhado. Eu falei, ah, vai sair agora em nome de Jesus. Né? E a mulher, a Branca, o primo dela, se manifestou na hora ali, os dois ali e tal assim. E eu via gritos assim, sabe, do mundo espiritual, coisas terríveis. Peguei, expulsei aqueles dois demônios ali, né? Deles ali, falei, meu, muda dessa casa que tem que vir aqui. Fomos lá, depois, né? Levamos óleos da unção, não existe óleo ungido, né? Levamos óleo da unção para a gente ungir aquela casa ali, tudo, né? E se não, e quase aconteceu outra morte ali, né? Eu tive que buscar lá o marido dela, passou algum tempo, né? Ele acabou mexendo com a mulher de um traficante. Eu fui lá correndo, os caras já estavam indo para casa dele, peguei eles, tirei de lá, e a mulher falou assim, só vou embora se me batizar. Era uma segunda-feira. Eu fui lá para Santa Cruz, vocês conhecem aqui, né? Não, então, ali, porque tinha ali naquela casa, ali existiam demônios que eram territoriais. Traziam mortes dentro daquela casa. Depois fiquei sabendo que houve mais mortes ali dentro daquela casa ali. Né? Pode continuar. Aqui, por exemplo, devemos compreender que não se trata de um espírito das trevas, transmitido geneticamente, como se fosse a cor dos olhos, mas são espíritos ligados a uma área de ação que encontra e cria uma determinada família, condições ideais para a sua atuação. Exemplo, um vô alcoólatra levou seu filho a bares e outros lugares onde praticava esse vício, e acabando assim por incentivar o seu filho a ter o mesmo vício e comportamento, no mesmo em que este filho começa a beber. E os mesmos espíritos que atuam no avô passam a atuar sobre o filho. Ao casar, o filho gera um neto e cresce no mesmo ambiente de vício, que favorecerá a atuação desse demônio também em sua vida. Amém? Lamentações 5:7 diz assim: nossos pais pecaram e já não existe, e nós levamos as suas iniquidades. Quando a Bíblia diz que Deus visitaria nos filhos a iniquidade dos pais, isso significa que os pecados não perdoados dos pais deixariam neste mundo consequência nos filhos, em termos de impedimentos, amarrações, bloqueios, enfermidades, depressões, dificuldades, perseguições, bancarrotas, entre outros males. O que significa até terceira geração, né? Devemos ser esse número de geração tomada literalmente, né? Então, assim, Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, né? Lá em Levítico 26:39, a palavra do Senhor nos diz: e aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade da terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Números 14:18, o Senhor é longânimo e é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Números 14:33 também diz: vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Deuteronômio 5:9 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Deus nunca disse que os filhos morreriam, morte eterna, com os pecados dos pais. Então nós precisamos entender que assim, há maldições que ela vem de geração em geração. Ela precisa ser quebrada. A Bíblia diz aqui, pegamos versículos bíblicos que nos dá parâmetro para dizer isso das maldições hereditárias, que Deus visita a iniquidade que vem dos pais, né? Então,
quando quer se fazer um DNA, se o pai já não existe, pega-se o nosso DNA, pega o DNA do pai, né? E aí eles fazem um diagnóstico, né? Se tem o mesmo DNA. E é isso que Deus faz. Ele sabe, né? Da iniquidade dos nossos pais estão dentro, ele visita dentro de nós, né? A irmã está perguntando aqui. Meu pai foi alcoólatra, mas hoje tem o vício do jogo. Meu pai sempre falou que um tio dele também era assim. Deve ser raiz de iniquidade? Sim, é raiz de iniquidade com O maldição. tio provavelmente é o tio irmão do pai dele. É. Né? Então você vê que já vem de herança. Provavelmente o pai também deve ter algum princípio, né? Teve de beber. Ou o vô, às Ou vezes vô. não o pai, mas o vô. E o vô passou para o filho, que é o tio, e automaticamente visitou o neto, que é o seu pai. Existem muitas coisas que são também consagração a demônios, né? Então a pessoa ela não tinha aquilo, então precisa ter discernimento disso também, né? Não vem daquela família algo, tudo, mas Foi a porta de acesso, né? aí ela é consagrada quando ela nasce algum demônio e tal. Então, ao demônio, tem uns que é do vício, tem um que é da prostituição. Então, as pessoas sempre caem ali, e aí vai ver, vai visitar, o pai não era, a mãe não era, tal. E onde que é isso? Aí foi ver, algum tio levou um dia, consagrou a mãe, o pai, esqueceu disso, porque são coisas que às vezes esquece, né? Ou, aliás, não quer lembrar disso, e acaba esquecendo ali coisas que fizeram. Então, por isso tem que ter o discernimento, né, do que pode ser, provavelmente sim, se o tio é também, né, aí se você procurar na árvore ali, vai ver que mais coisas ali aconteceram. Mas não na sua vida, né? Na sua vida isso foi quebrado, isso foi anulado, e aí você precisa se apropriar dessa verdade e abençoar não somente a tua vida, mas as suas gerações futuras. Né, que não vai nem nos seus filhos, nem nos seus netos, nem nos seus bisnetos, nem nos seus tatatá, nem dos tatatá, dos tatatá, né? Declarar essa palavra que liberta sobre você e a tua geração. Pastor, o que é se apropriar? Pastor? O que é se apropriar? Quando eu me converti, Deus me tirou todos os meus vícios, porque eu me apropriei, eu tomei posse daquilo que tinha me acontecido. Eu tinha pouco tempo de vida, tinha cirrose, cuspia sangue, minha barriga enorme, né? E eu senti Deus, ali eu vi Deus, eu me apropriei daquilo, batizei, e eu fui lavado, eu me apropriei de que eu era limpo, fui no médico, não tinha mais nada, o médico falou, então eu me apropriei disso. Quando você se batiza, quando você reconhece o Senhor, sua vida, é tudo morto lá, a raiz de iniquidade, tudo ali é morto. Mas você tem que se apropriar disso, né? Você não se apropriar, não duvidar. E até se colocar brecha em oração, né? Pedindo perdão, porque de fato, muitas das vezes a gente não vai saber quem foi que deu essa legalidade, quem pecou. Mas hoje, conhecendo a palavra de Deus, a gente precisa pedir perdão para o Senhor de todos os atos cometidos do nosso antepassado, da geração passada. E a gente terá que pedir perdão pelos antepassados, isso é cultuar mortos? Não, porque a gente vê claramente que Neemias, quando ele vai estabelecer os muros, ele pede perdão para o Senhor, porque alguém lá passado pecou contra Deus. Né? Então, nós precisamos pedir para o Senhor quebrar essas maldições. Senhor, eu me arrependo, eu te peço perdão, porque alguém pecou, não sei quem foi, mas alguém pecou contra o Senhor. E não pecou contra mim nem você, pecou contra o Senhor. Por isso que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, e isso vai passando de geração em geração. Porque no meio desse caminho, ninguém parou para reconhecer que alguém pecou, ninguém pediu perdão a Deus pelo passado que alguém cometeu, ninguém se colocou a brecha, fechando essa porta de acesso, arrancando essa raiz de iniquidade, para que isso não adentre nem nas nossas, nem na vida da nossa descendência. Isso é a tomada de posse da palavra de Deus. É essa tomada que a gente fala, quando a gente fala se apropriar, é tomar posse da verdade, é tomar posse das bênçãos que Deus nos deixou, porque Deus não deixou maldição para a gente, Deus deixou bênção.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio uma maldição em nosso lugar. Então, maldito é aquele que morre no madeiro. Cristo morreu para levar todas as nossas maldições. Mas para isso tem que ter isso que Paulo falou agora, quebra da maldição, né? Nós precisamos fazer a quebra da maldição. Tudo, meu querido, é por fé. Se você não tiver fé, não adianta, não é simpatia que você vai jogar. Não existe isso, é por fé. Se apropriar das coisas por fé, sem duvidar do coração. É sentir e viver o extraordinário, viver o impossível na sua mente, coisas impossíveis. Deus ele sempre fez coisas impossíveis. Falamos aqui do muro de Jericó, é impossível. Ainda mais andando, tá de brincadeira, né, Deus? Mas é isso. Então, se apropriar pela fé, né? Correr por causa do outro. Né? A quebra da maldição. A morte proporcionada de Jesus é a garantia da quebra das maldições. Ele se fez maldição por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,13 nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como o pastor acabou de dizer, porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então a base da quebra é a apropriação de Jesus, o Cordeiro de Deus. Tudo de bom que temos foi conquistado por Ele, Jesus Cristo, a fonte do bem, Deus Pai, o canal, o meio de Jesus Cristo, a base, a obra da cruz. Passamos de maldição então para a bênção. Nós não somos mais malditos, nós somos abençoados. Passamos de maldição para a bênção. Gálatas 3,13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, porque Cristo é para que pela fé nos recebemos a promessa do Espírito. Conforme Deuteronômio 21:23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Jesus foi feito maldito de acordo com a lei de Moisés e perfeita obediência de Jesus. Porém, Filipenses 2,7 vai dizer: mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante ao homem, achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isaías 53 vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair Ele a iniquidade de todos nós. Cobriu todas as consequências da desobediência, conforme Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ainda somente pela obediência é que vem a bênção. Para que a quebra da maldição pessoal é preciso primeiro reconhecer os próprios pecados, confessar, se arrepender e renunciar, e depois resisti-los. Tiago 4,7: sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A maldição lançada sobre alguém, mas que põe, não encontra brecha de um pecado já existente, não consegue penetrar. Então entenda, a maldição, quando ela é lançada na geração, se ela não encontrar brecha em você, ela não vai conseguir entrar, ela não vai conseguir penetrar. Assim como já mencionamos, a causa fundamental para a existência de uma maldição são os pecados. Sem ele, a maldição não se cumpre. Se não tem pecado sobre a minha vida, se eu não tenho hábito, se não tenho mais costume, se eu abandonei as velhas práticas pecaminosas e hoje eu sirvo ao Senhor, renunciando o meu eu, renunciando a minha carne, renunciando o meu pecado, entenda,
a maldição não se cumpre mais sobre a minha vida. E aí você fala assim, às vezes eu estou passando algo aqui com meu filho, com a minha filha, né, tal, né, será que é maldição? Às vezes é espírito de rebeldia. Então precisa ter um mapeamento, precisa sentar, olhar, orar. Pedir discernimento para o Às Espírito. vezes eu falo assim, mas eu era assim, eu era igualzinho minha filha, mas hoje eu não sou mais assim. Por que era assim? Porque algo ainda não foi renunciado ainda, né? E está passando para o seu filho, está passando para a sua filha. Então, sempre está jejuando pelos nossos filhos, quebrando, fazer o que Jó fazia, sacrificava pelos seus filhos. E nós temos que orar, fazer jejum, denunciar no mundo espiritual, né, sujeitar, resistir. É aquilo que é assim, sim e não, não, sabe? Hoje nós temos que ser impenetráveis, é isso que a pastora falou. Um pato, ele entra dentro da água ali, mas ele tem a pele impenetrável, a água não vai molhar, ele não vai afundar, né? Porque ele é impenetrável. Nossa mente tem que ser, nós mencionamos isso na sexta-feira, né? Prisões na mente, tinha tanta coisa para a gente ministrar sobre batalha espiritual. Eu espero que um dia a gente faça o 2 aí, interpretação de sonho, prisão da mente, prisão da alma, né, de discernir os espíritos. Tem tanta coisa aí e tal pra gente ver, é muita coisa, né, pra gente ver. Mas hoje dá pra gente ter um entendimento assim, básico de que nós vivemos um mundo de guerra. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor e a gente vive como se não tivesse ninguém nos olhando e nos seguindo. Por quê? Porque nós achamos, porque eu estou em Cristo e tal. Quando você está em Cristo, é que ele te odeia, não é que ele está querendo te pegar. Você vira o arqui-inimigo dele. Tudo bem, agora estou em Cristo, estou de boa, estou dando meu dízimo na igreja, né? Não, meu querido, isso não vai. Nós precisamos nos libertar todo dia, ir para a cruz, todo dia renunciar, sabe? Ter renúncia todos os dias, quando a gente não pode deixar cair um nível, gente. E é todo dia, a oração de ontem não serve para hoje, o jejum de ontem não serve para hoje, a sua entrega de ontem não serve para hoje. Nós estamos, mas já orei tanto, já fui tanto para monte, já fiz tanto jejum, e agora parou, né? O que eu comi ontem não está me sustentando hoje. Né? Para mim me mandar hoje, me manter em pé hoje, tem que ser um novo alimento, e nós temos que nos alimentar todos os dias. Muitas pessoas deixam ser amarrados aí, sabe, por causa disso, enfraquece espiritualmente, né? Porque profeta fora de propósito, profetas fora de propósito. Olha a vida de Sansão, ele saiu do seu propósito, Deus deixou, deu misericórdia, ele passou um tempo cego e rodando uma roda lá, sabe? Então, quando as pessoas hoje estão cegas, dando volta ali, sabe por quê? Porque não mantém aceso. A gente tem que tirar a cinza, ser aqueles que tiram a cinza para manter o fogo do Espírito Santo aceso, para que a gente possa discernir. Então, hoje você tem uma oportunidade de mapear a sua vida, sabe, a sua casa, e falar, na minha casa não, na minha casa tem valente, ninguém vai entrar, ninguém vai amarrar. Só vai amarrar a casa, ele só entra em casa que não tem valente, amarra ali a pessoa e faz. Quantas vidas hoje estão amarradas, pessoas amarradas, depressões, ansiedades? Por quê? Porque não tem valente, não tem mais pessoas posicionadas, não existe mais sacerdote, acha que o dízimo está cobrindo, que o pastor está orando lá e tá. Não, meu querido, eu e você, a cada dia estamos construindo, estamos ainda vivendo o ato dos apóstolos aí, sabe? O Senhor ainda está fazendo a obra, o mesmo ontem, hoje e amanhã, e nós temos que nos apropriar dessa palavra para que nós possamos viver livres, verdadeiramente, pessoas que estão aprisionadas de um mundo livre, sabe? Nós somos livres para viver. Você está linda hoje, irmão. Uma coisa muito importante a ser dito é o processo da autolibertação. Não é porque hoje eu sirvo a Deus, que eu fui liberta, que eu não preciso mais. Não, todo dia a gente precisa. E o que é a autolibertação? É a renúncia, todos os dias. É a decisão. Eu decido manter a minha casa limpa. Eu decido manter as portas de acesso para o inimigo fechado. Eu declaro sobre a minha vida que não há mais maldição. Eu declaro sobre a minha vida que o espírito maligno não tem mais acesso. Aqui eu não permito mais. Por quê? Porque eu já identifiquei aonde ele me pegava. Vocês que são lindos. Eu já identifiquei aonde ele entrava.
né? Eu já identifiquei qual é a porta do acesso. Então agora eu vou praticar a disciplina do não. Não abro mão do meu tempo com Deus, não abro mão do discipulado, não abro mão da confissão, não permito que essa porta seja limpa, porque isso tudo, irmão, que a gente está recebendo aqui durante esses dias é uma lição que o Espírito Santo de Deus está trazendo para as nossas vidas. Então entenda que o Senhor, ele está entrando na casa e está limpando tudo que estava sujo, rastando os móveis e deixando tudo limpinho. Agora, permanecer limpo depende de mim e de você. Então, a autolibertação é buscar, é orar, é não permitir que o demônio tenha acesso, é não permitir as práticas pecaminosas, é não permitir as práticas da carne, é caminhar, Gálatas 5, é caminhar no Espírito, estar no Espírito, vivificar no Espírito. E essa autolibertação quem faz sou eu todos os dias. Senhor, eu decido, na minha vida não há maldição. A tua palavra me diz, Senhor, que pelas suas pisaduras eu fui sarado, fui curado. O Senhor levou a minha iniquidade e a partir de agora eu renuncio todo pecado. Te peço perdão por toda a prática pecaminosa lá de trás que aconteceu. Não sei quem errou, Senhor, mas eu me arrependo, me coloco a brecha por essa família, pela minha família e não permito mais que isso prolongue sobre a minha vida, nem sobre a minha geração. Então é necessário a gente ter uma disciplina. Isso diariamente, isso é vida com Deus, irmãos. Isso é caminhar com o Espírito. Isso é vivificar no Espírito, é deixar e permitir que os frutos do Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas. Não existe causa sem maldição, não existe maldição sem causa. Então, se não tiver causa, se não tiver acesso, não vai haver mais maldição sobre a tua vida. Já foi quebrado, já foi anulado. Então, se aproprie, tome posse dessa verdade, né? Coloque isso sobre a tua família, declare isso na tua descendência. Eu não sei qual é a maldição familiar que está alojada ou que já se alojou na tua casa, na tua família, mas hoje tome um posicionamento em Cristo, né? Faça como Neemias fez, como Esdras fizeram, se coloque à brecha, peça perdão, não importa quem pecou. Você vê que é o versículo, os últimos versículos que o pastor leu e fala: os pais pecaram. Meus pais pecaram, já não estão mais entre nós. Mas esse cargo a gente continua levando, se nós quisermos, né? Herança é algo deixada, mas nós tomamos acesso a ela se for boa. Se não for, nós podemos renunciar. Nós podemos renunciá-la. Nós não podemos aceitá-las, podemos renunciar. Nós temos um intervalo de 5 minutinhos aí. Já está acabando, a gente vai orar, amém? Em nome de Jesus. Gente, erga os muros, sabe? Erga os muros, faça um mapeamento, denuncie no mundo espiritual. Eu creio que não precisa nem fazer o mapeamento, porque o Espírito Santo já trouxe aí então. a lembrança, a situação, a pessoa, a situação que tem acontecido continuamente, que acontecia, mas hoje, porque você se apropriou, já não vai acontecer mais. Peça perdão por todo pecado, né, do passado, todo o sangue derramado, né, e se cubra com o sangue de Jesus. Quebre isso, sabe, através da oração. Renuncie isso tudo. Hoje renuncio tudo que estou trazendo no meu DNA espiritual e começa a orar e renunciar, né, e quebrar todas essas maldições em nome de Jesus. Amém? Amém. Fala para nós, pastor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos o sangue do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombrais, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada lar, Senhor. Passe em revista, Senhor, o teu sangue, Senhor, sobre estas vidas neste momento, Deus. Te pedimos perdão, Senhor, por toda iniquidade que possa ter adentrado, Senhor, nos nossos antepassados. Não sabemos de fato quem pecou, quem errou. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, porque eles profanaram contra ti.
Senhor, eles profanaram o teu altar, Senhor, eles não vigiaram e não manteram, Senhor, a tua palavra, que é essência, que é direção, que é santa, Pai, sobre a vida deles. Por isso, Deus, te pedimos perdão, Senhor. Apaga agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, toda a iniquidade. Tudo aquilo, Senhor, que tem passado de geração em geração. Tudo aquilo, Senhor, que tem visitado a iniquidade dos pais nos filhos e de filhos nos outros filhos e dos pais aos outros filhos, Senhor. Nós não aceitamos mais, Espírito Santo de Deus, esse acesso, nem na minha casa, nem na minha vida, nem na minha descendência, Senhor, nem na minha geração. A minha geração é uma geração maldita. Por isso, Deus, nós tomamos posse da tua espada, que é a espada de 2 gumes, Senhor, e começamos a cortar toda a ligação espiritual, Senhor. Cortamos, Senhor, toda a raiz de iniquidade. Aleluia. Não por cima, Senhor, mas tudo aquilo que está enraizado. Espírito Santo de Deus, arranca agora, Senhor, dessas gerações, dessas descendências. Arranca agora, meu Pai, sobre estas vidas. Em o nome de Jesus, purifica, Senhor, a terra. Deus, se a terra foi contaminada, se a terra foi ferida, Senhor, se houve derramamentos de iniquidade, se houve, Deus, derramamento de sangue, Pai, sara a nossa terra, Senhor, em o nome de Jesus. Nos apropriamos, meu Pai, da tua palavra. A tua palavra é libertação, a tua palavra é quem nos liberta. Foi a cruz do Calvário que nos libertou, pois a tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si toda a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e através das tuas pisaduras, da tua caminhada, dos teus passos, da direção santa, dos passos firmados, Senhor, nós fomos curados, nós fomos sarados, Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus, Senhor. Por isso, Deus, nos apropriamos da tua palavra, nos apropriamos da tua verdade, deixamos aqui a paz do Senhor, se apropriando da obra da cruz, Senhor, tomando posse da obra da cruz sobre as nossas vidas, Senhor, em o nome de Jesus, e junto dela toda a verdade da tua palavra seja, Senhor, declarada, seja, Deus querido, transferida sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, querido. Em o nome de Jesus. Próxima aula a gente vai tomar posse da autoridade de Deus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe. Em cima. Bem, Deus abençoe a todos. Bom descanso. Glória Foi a bem, Deus. hein, João? Raquel, Deus abençoe, viu? Deus Amém. abençoe.